Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Mandar um forte abraço aqui para Eva Valverde. Ela escreveu aqui no canal: O Senhor sempre favorece aquele que for fiel. Bom dia e até amanhã. Também aqui um forte abraço para Maria Dalva. Ela escreveu aqui: Obrigado, irmão Vanderlei, por aprender sobre Daniel, né? Ela é professora aqui dos Valorosos também, né? Na primária lá, e gosta de acompanhar o canal aqui, tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Daniel capítulo 7, tá bom? Aqui em Daniel capítulo 7 tem muito aprendizado, espero conseguir passar um pouco desse aprendizado para vocês aqui, tá bom? Aqui o tempo é curto, então temos que ir direto ao assunto aqui. O próprio Salvador Jesus Cristo, ele cita Daniel, tá bom? Sobre essas profecias que Daniel faz. Bom, ele cita isso, Jesus Cristo, né? Ele cita lá em Mateus, capítulo 24, o versículo 15 e 16. Ele diz assim, ó: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Bom, aqui os discípulos tinham falado, quando que se dá essas coisas, né? Cristo falou sobre a destruição do templo. E aí Cristo ele está anunciando, falando, olha, quando vê o abominável da assolação, né? Quando vinha o anticristo, ele está falando aqui de Daniel, falando sobre o anticristo que viria, que era para eles fugir, tá bom? Então era aí. E por causa dessa profecia de Jesus Cristo, muitas pessoas se salvaram quando os romanos, né, eles cercaram Jerusalém ali, eles fugiram, tá bom? Então salvou muita gente ali quando ele fez isso. Bom, então o Jesus Cristo ele cita Daniel e hoje a gente vai ler aqui sobre Daniel, né? Daniel ele vai falar sobre 4 animais que ele vê em um sonho, tá bom? Numa visão aqui. E um animal pior que o outro, mais terrível que o outro. E o que me chama muita atenção e o que chama muita atenção de Daniel é o quarto animal, que ele nem consegue descrever esse quarto animal, né? E ele fala que esse animal tem 10 chifres e entre esses 10 chifres nasce um chifre menor. E esse chifre menor derruba outros 3 chifres, né? O chifre nas escrituras tem sinal de poder, tá bom? Aqui no sonho de Daniel significa reinos, poderes, né? Reinos poderosos ali. Então um reino poderoso derrubaria outro. Também o chifre pequeno que se levantaria ali, é bem estranho esse chifre aqui, porque fala que ele tinha boca e olhos, né, de homem ali. Ele podia falar blasfêmias, a gente vai estudar um pouquinho aqui. Esse chifre pequeno aqui, ele é um anticristo, tá bom? E eu gostaria que nós pudéssemos olhar para essa profecia de Daniel aqui, não como um único evento, tá bom? Porque o que acontece? Existem muitas e muitas interpretações sobre a explicação desse sonho, desses animais, desses 4 reinos que Daniel viu aqui, né? E eu acredito que o cumprimento dessa profecia, tá bom? Ele não se dá em uma única vez. Tem um cumprimento físico, tem um cumprimento espiritual, né? Por exemplo, quando ele fala sobre o chifre pequeno, um anticristo, não existiu só um anticristo, foi vários anticristos na história, né? Uns bem famosos, por exemplo, Faraó. Faraó ele foi um anticristo no momento em que ele não deixou o povo de Deus ser livre para ir adorar a Deus no deserto. Era o que Moisés estava pedindo, né? Deixar o povo ir celebrar uma festa a Deus, né? No deserto, e ele não permitia. Então ele proibia o culto a Deus. Então ele se torna um anticristo. O anticristo é aquele que vai contra aquilo que Cristo ensina, contra o evangelho, tá bom? Então ele quer se colocar no lugar de Deus. Um outro anticristo, por exemplo, é Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele fez aquela estátua de ouro e queria que todos adorassem ali e proibiu o culto a qualquer deus, a não ser aquela estátua quando tocasse ali os instrumentos, tá bom? Então ele também se tornou um anticristo. Então, nós temos vários anticristos. Nós temos depois de Malaquias, né, até chegar ao Novo Testamento, a Grécia estava dominando ali sobre os judeus e tem um anticristo que se levantou ali também, né? Deixa eu pegar o nome dele aqui para nós. O nome dele é Eutíoco Eupifânio, né? O que esse Eutíoco Eupifânio fez? Ele parou o culto de adoração a Deus, né? Ele mandou parar,
acabar com os sacrifícios que havia dentro do templo e foi lá e sacrificou um porco no altar ali, né? O porco já era uma abominação para os judeus, então aquilo foi a gota d'água ali. Então os judeus se rebelaram, né? Então para quem não conhece aí, essa é a história dos Macabeus, né? Que nós não temos na Bíblia, é um livro apócrifo, tá bom? É uma família de levitas, né? De sacerdotes que se rebelam contra eles por causa dessa infâmia que eles fizeram de matar um porco ali e muito mais, né? Que eles estavam oprimindo. As chances, né, desses levitas aqui conseguirem vencer os gregos era impossível, porém, ele contra todas as estatísticas, eles vão vencendo uma batalha após a outra, uma batalha após a outra, mas depois vem Roma e termina com esse império da Grécia e domina então os judeus, que é a época em que Cristo nasce, né? Eles estão sob o jugo dos romanos agora, tá bom? Então, esse Eutíoco também ele foi um anticristo, porque ele parou o culto a Deus. Observa só o que Daniel fala, né? Sobre aqueles que param o culto a Deus. Eu separei alguns versículos aqui, ó. Daniel, capítulo 11, versículo 31. E sairão dele forças, e profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, e porão abominação e assolação. Ou seja, um anticristo que foi lá e tirou o culto a Deus e fez queimar ali, ou seja, fez sacrifício de porco ali no altar do Senhor. Então foi uma abominação. No versículo Daniel 12, 11 também fala, ó, desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado. Então está falando de coisas que aconteceriam no futuro também. Então o anticristo na nossa época que vai surgir, também ele vai proibir o culto a Deus, né? Proibir a gente de ir na igreja e assim por diante, tá bom? Então isso é um anticristo aqui. Vamos estudar aqui sobre o sonho de Daniel, sobre esses 4 animais aqui, tá bom? Então vamos lá, Daniel capítulo 7, vou começar aqui no versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça. Estando na sua cama, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Eu acho muito interessante a revelação, né? E quando é uma revelação por sonho, ali uma visão da noite, conforme ele chamou, ela é muito mais nítida para nós, né? Quando nós estamos acordados, normalmente a gente tem uma impressão, um sentimento, sente uma voz, né? Uma voz que é muito mais ouvida no coração do que nos nossos ouvidos. Porém, quando você está dormindo, esses sentidos, né, parece que estão mais adormecidos e você consegue perceber melhor a revelação de Deus por meio de sonho, por meio de visão, tá bom? Então a revelação é mais pura quando você tem aí por meio de sonho, mas nem todo sonho é uma revelação, tá bom? Então vamos lá, aqui no versículo 2 ele continua falando, e falou Daniel e disse, eu estava vendo na minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu combatiam o grande mar. Então, os 4 ventos, né? O vento sacudindo o mar é sinal de turbulência, de guerra, né? Então, em meio à guerra e inquietação, o mar, aqui nesse sonho, significa o povo, né? Você vai ver que essas bestas, né? Esses animais, eles vão se levantar de dentro do mar, ou seja, de entre o povo que vão se levantar. Versículo 3 diz assim, ó. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro, né, o versículo 4 aqui. Eu vou fazer uma correlação entre esses animais que Daniel viu com a estátua de Nabucodonosor, porque assim como a estátua de Nabucodonosor significava 4 reinos, né, que um se sucederia ao outro, né, a estátua de ouro, a cabeça de ouro, os braços, né, e o peito aqui de prata, as coxas, né, e o ventre aqui a cintura ali, o lombo, né, de bronze, e as pernas, né, as pernas de ferro com o pé misturado com barro ali também, tá bom? Barro e ferro. Então vamos lá. Aqui no versículo 4 diz o primeiro animal. E o primeiro era como leão, e tinha asas de águia, e estava olhando até que lhe foram arrancadas as asas. E foi levado à terra e posto sobre seus pés como um homem. E foi-lhe dado o coração de um homem. Bom, esse animal aqui, né,
diz que ele é semelhante ao leão, não é que é um leão, tá bom? Um leão com asas de águia, né? Os outros animais também vão ter asas aqui, mas asas de águia, águia normalmente ela é o que? Ela é o rei dos ares, tá bom? Então significa que esse reino que se levantou, que era com uma espécie de leão com asas, que ele era o rei dos ares, ou seja, o leão também para a cultura bíblica aqui, significa para nós aqui no Brasil, significa o rei da selva, né, o leão. E para eles era o rei mesmo, era o animal mais imponente que eles tinham também, tá bom? Então esse aqui simboliza o mesmo que Daniel lá no capítulo 2, lá no versículo 32, né, que fala da cabeça da estátua que era de ouro fino. E a cabeça de ouro simbolizava ali então Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tá bom? Então, esse primeiro animal que ele viu aqui com leão, com asas, mas foi-lhe cortadas as asas, conforme foi dito aqui, né? Nabucodonosor perdeu o poder dele de ficar conquistando outras terras e também diz que teve que lhe colocar um coração, né? Porque, na verdade, lá no capítulo 4, acho que nós não estudamos aqui nessa semana, fala que Nabucodonosor ele ficou doido, né? Ele ficou doido e depois o Senhor recobrou o ânimo dele para que ele pudesse adorar ao Senhor e reconhecer que realmente é Deus no céu que manda em todas as coisas, tá bom? Então o primeiro animal aqui simboliza então a Babilônia, Nabucodonosor. Vamos ali para o versículo 5, né? O segundo animal. Eis aqui o outro animal, o segundo semelhante ao urso, o qual se levantou de lado, e tinha na sua boca 3 costelas, e entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Semelhante à estátua, né, de Nabucodonosor, eram os braços, né, e o peito ali de prata. Significava os medo-persa que dominaria sobre a Babilônia, tá bom? Então esse é o significado aqui. Aqui na visão de Daniel, mostra um urso, né, posto de lado ali, ou seja, sobre 2 patas, como com um sinal de atacar, né? Ele tinha 3 costelas na boca ali. Seria reinos que ele dominaria ali e destruiria. Ou seja, ele destruiu, os Medo-Persa destruiu a Lídia, destruiu ali também o Egito e também dominou sobre a Babilônia, tá bom? Então foram essas 3 costelas aqui, tá bom? Mas esse reino também vai passar, tá bom? E aí nós vamos para o terceiro animal, que é o versículo 6, que diz assim, ó: e depois disso eu estava olhando, e eis aqui outro, que era como um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas, e tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio, né? Na estátua de Nabucodonosor significava ali o ventre e as coxas, né, de bronze. Esse reino aqui era dos gregos, né, da Macedônia ali, o conhecido como Alexandre o Grande, né? Essa história é bem interessante de estudar na história secular, né? Alexandre o Grande, ele tinha grandes histórias para compartilhar. Ele tinha uma sede ali de conquista, né? Uma vez ele era bem pequenininho, né? E os soldados estavam chegando da guerra e ele estava chorando, chorando. E aí perguntaram para ele: por que você está chorando? Aí ele falou: porque sim. Aí ele falou: mas por que você está chorando? Aí ele falou: é porque vocês estão conquistando tudo, né? Quando eu crescer eu vou conquistar o quê, né? Ele que tinha a sede de conquistar ali, né? As coisas. E é isso que ele faz, né? Alexandre o Grande, ele faz um grande império, ele domina. Por isso que aqui fala que ele tinha 4 asas e como era semelhante ao leopardo, porque o leopardo é rápido, tá bom? E as asas significa locomoção, rapidez. Então foi um domínio muito rápido que ele fez. Ele chegou até a Índia, né? Dominando a Índia ali e tudo. Mas depois também o reino dele passou-se mais rápido também, tá bom? Mas esse é o terceiro animal aqui. Agora o quarto animal, que eu vou ler aqui, que é o versículo 7, esse é o mais importante para nós, tá bom? Por quê? Porque esse animal aqui, a gente vê que os 3 primeiros, Daniel ele encontrou na fauna algum animal semelhante, né, para declarar: esse animal aqui é semelhante a isso. Mas no quarto animal, ele não achou nada igual ao quarto animal,
tá bom? Era algo diferente de tudo que ele pudesse ver. Inclusive, nesse capítulo 7 aqui, depois ele chega para o anjo assim e fala, me explica isso aqui, né? O que que significa essas coisas, né? E aí ele fica muito interessado no quarto animal e depois no chifre que nasceu ali no quarto animal também, tá bom? Então vamos lá, o versículo 7. E depois disso eu estava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, né? Ele já usou uma expressão aqui que ele mesmo se apavorou aqui em ver esse animal, porque era muito diferente. E muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e devorava e fazia em pedaço, e pisava aos pés sobre os que sobejava, e era diferente de todos os outros animais que fora dantes dele. E tinha 10 chifres, olha só que animal terrível esse aqui, né? Então na estátua de Nabucodonosor simbolizava as pernas de ferro ali, né? E os pés também, né? Que, que, que era misturado com pé, com ferro e barro, né? Engraçado que o pé, ele tem 10 dedos, né? E o animal que ele vê aqui também tem 10 chifres, tá bom? Então tem esse simbolismo aqui também. Então esse quarto reino aqui seria Roma, né? Que estava dominando na época em que Jesus Cristo nasceu ali também. E Cristo ele profetiza, né? Que o templo seria destruído. E 40 anos depois da morte de Cristo, realmente acontece com isso. O romano invade, né, Jerusalém e destrói o templo ali também, tá bom? Então, eles também foi uma espécie de anticristo, porque derrubaram o templo de Deus, foram contra o povo do Senhor, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui, rapidinho, o versículo... aqui fala de um chifre, né? O chifre pequeno também, que se levanta e esse chifre pequeno ele derruba outros 3, né? O que é esse chifre pequeno? É um anticristo, tá bom? Eu vou ler alguns versículos aqui para nós entender melhor, tá bom? Aqui em Daniel, versículo 8, né? O Daniel capítulo 7, versículo 8. E estando eu a observar os chifres, eis que outro chifre pequeno surgia entre eles. E os 3 primeiros chifres foram arrancados diante dele. E eis que nesse chifre havia olhos, e olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Então imagina um chifre com olho, com boca, né? Então isso aqui tudo é um simbolismo. No Velho Testamento, né, a palavra chifre, ela simboliza poder. Então é uma nação, um reino, um anticristo poderoso que iria surgir, tá bom? Que vai surgir ainda em nossos dias. Conforme eu falei, essa é uma revelação que são múltiplas vezes cumprindo, né? Ou vamos supor assim, que essa revelação seja uma montanha, né? E você sobe num helicóptero e começa a subir. Aí você vê que não é só uma montanha, que são várias montanhas. Então essa história, né, essa profecia de Daniel, ela acontece múltiplas vezes na história, tanto espiritualmente como o cumprimento físico dessas profecias, tá bom? Então em nossos dias também vai se levantar um anticristo. Olha o que diz, né, sobre esse anticristo no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. E deu-lhe a boca para falar grandes coisas, blasfêmia, e deu-lhes poder para assim fazer durante 42 semanas, né? É 3 anos e meios aqui, né? 42 meses, né? 42 meses aqui. Então, são 3 anos e meio. E aqui é a mesma expressão que é usado no Jeremias 30, que fala do tempo da tribulação de Jacó, o tempo da angústia de Jacó. Um tempo na qual a igreja vai passar por uma tribulação. E essa tribulação vai fazer com que muitos retornem para a igreja, muitos fortaleçam a sua fé também. Tá bom? Então vai ser bom quando isso acontecer também. Apesar do sofrimento que vai haver, tá bom? Então aqui no Daniel, né, quando fala sobre o versículo 8 aqui, que fala que esse chifre ele teria a boca que falaria coisas grandiosas, essas coisas grandiosas aqui são blasfemas, mas é uma pessoa que vai falar eloquentemente, né? E estudando um pouquinho melhor aqui, olha o que diz no versículo 6, né?
lá no Apocalipse, né? Apocalipse 13, versículo 6. E abriu a sua boca e blasfêmia contra Deus, e blasfemava contra o seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Então esse anticristo, ele vai falar contra Deus, vai falar contra a igreja, vai falar contra o povo de Deus, vai blasfemar tudo que se chama de Deus, tá bom? Então é um anticristo aqui. E olha só o versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra diante dos homens. Quando fala que uma pessoa, né, um anticristo, ele vai falar e vai fazer fogo descer do céu, eu fico imaginando alguém, né, poderoso de alguma nação que vai falar, manda míssil para aquela cidade lá, e vai cair fogo do céu e destruir aquela cidade porque ela não se subjugou a ele, né? O povo de Deus vai sofrer, mas o Senhor vai proteger. Em todas as épocas, né, que houve um anticristo, Deus ele fez sobrar um remanescente, mesmo que seja uma parte pequena da igreja, mas ele fez sobrar, né, para que pudesse dar continuidade, porque o reino de Deus não vai ser tirado da terra, tá bom? Bom, a mensagem já ficou grande aqui, né? Eu vou terminar aqui com vocês dizendo que o mais importante de todas as coisas que eu falei aqui é a preparação, é estar preparado. Como que nós podemos estar preparados? É estudando as escrituras todos os dias, estando firme no evangelho. É isso que vai fazer a gente estar preparado para a segunda vinda de Cristo. Não deu tempo de eu ler, mas aqui em Daniel, né, capítulo 7, termina falando sobre o ancião de dias, sobre Jesus Cristo, sobre a segunda vinda de Jesus Cristo e o início do milênio, terminando então com todos esses reinos aí diabólicos, né, que faz o povo de Deus sofrer e que faz quebrar os mandamentos de Deus, promulgam lei que são contra as leis de Deus e assim por diante. A preparação para nós é estudar as escrituras e estar firme no evangelho. Isso é o que mais importa, tá bom? E eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.